junto com 12. Amém? Gente, esse aqui é o mais novinho aqui. Cadê a mãe dele? Cadê? Olha lá. Papai está aí também? Amém? E aí nós descobrimos que para fazer aquilo que ninguém fez, eu preciso entender do que Ele gosta, ou do que Ele gostaria que eu fizesse. E nesse retiro, nós aprendemos algumas coisas. Dentre elas, que nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos saber o que tanto o agrada e que também o que tanto o desagrada. Então nós hoje vamos falar de alguns atributos. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da divindade de Deus. Porque eu não vou conseguir fazer o que ninguém fez sem conhecer de fato o que Ele gosta ou o que Ele gostaria que eu fizesse. E nesse retiro nós aproximamos eles do Pai, para tentar ouvir o Pai dizendo o seguinte: filho, eu não gosto disso, mas eu gosto disso. Isso aqui você não deve mais fazer, mas por favor, faça isso. Me adore, me exalte. E nós temos visto isso. Nós temos visto isso. E o quanto eles nos abençoaram, irmãos. Deus me deu 12 textos. E nesses 12 textos, Deus falou assim: escolhe 12 para ministrar. Simbolizando os 12 apóstolos de Cristo. Simbolizando os 12 de Cristo. E Deus então foi usando eles. Foi tomando a vida deles. E como eles não estavam lá conosco, nós sabemos o aquecimento que estava naquele lugar. Então eu vou contar com vocês quanto a uma palavra: a glorificação. Deixa eu falar uma frase neste lugar então, amados. Vem junto com a gente, vamos junto com eles. Vamos ajudá-los a ministrar hoje. Vamos receber o que eles têm para nós. É meio louco esse negócio, é um domingo noite. Mas eu tenho certeza que eles têm coisas para compartilhar com vocês. E dentre os atributos de Deus, o Senhor nos levou a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, no seu versículo de número 4. E nós aprendemos que Ele é inefável. 2 Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Irmão, eu vou explicar para vocês rapidamente. A palavra inefável, sabe o que significa? Que não se pode nomear ou descrever, em razão de sua natureza, forma, beleza, indizível e indescritível, irmão. Sabe o que eu quero dizer? É que Ele pega pessoas improváveis, assim como eu, assim como vocês, e Ele bota em lugares que a gente nunca poderia imaginar. Ele pega pessoas improváveis e Ele bota lá em cima, porque em Cristo a gente consegue. Em Amós 3,7, a Bíblia nos diz assim: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Irmão, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. Ele chegou em um nível de intimidade que ele não sabia se era real ou não aquilo que ele estava vivendo. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito profundo, cara. Esteja disposto a viver para Ele. Esteja disposto a ir mais fundo, que você não saiba decifrar se é verdade ou não, se é um sonho ou não. Sabe por quê? Porque se você estiver disposto, você chega, irmão.
você chega. Paulo, de tão conectado, ele queria subir, ele queria conhecer mais a Cristo, ele queria chegar antes, porque ele já sabia que a alegria verdadeira, ela vinha do céu. Ele sabia de onde vinha a alegria dele. A alegria não vinha de festa, não vinha de shows, não vinha de amigos, não vinha de amizades lá do mundo. A alegria, ele descobriu que vem do céu, e essa alegria de fato vem do céu. Então ele disse assim, aquela famosa frase: morrer é lucro, mas viver é Cristo, irmão. Morrer é lucro, mas viver é Cristo. Então vamos chegar a um nível de intimidade, vamos ser mais, sabe por quê? A gente não pode se acomodar, a gente não pode ser uma igreja que é confortada, porque uma igreja que é confortada não incomoda o inferno, e a gente está aqui para incomodar o inferno, a gente está aqui para incendiar, a gente está aqui para aquelas pessoas que estão lá fora. Apóstolo Paulo, ele não subiu, porque ainda existem pessoas que precisam conhecer o verdadeiro evangelho, e cada um aqui tem um chamado, então cumpram, tenham intimidade com o Pai, e Ele vai revelar a vocês no secreto, e vocês vão cumprir o propósito e o chamado de vocês. Aleluia! Uou! E eu fico tentando imaginar, irmãos, quando a Bíblia diz que a sua voz, repita comigo, a sua voz, com mais fé, diga, a sua voz é como voz de muitas águas. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1,15. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1,15. Projeta aí, por favor. Apocalipse 1,15. Apocalipse 1,15. Os pés semelhantes como ao bronze polido, como que refinados numa fornalha, e a voz como de muitas águas. A primeira coisa que você precisa entender sobre a voz de Deus é que a voz de Deus é purificadora. A voz de Deus vem para purificar. A voz de Deus vem para rasgar por dentro e purificar. Então a voz de Deus já está purificando, já está vindo por dentro, já está livrando da depressão, já está livrando da ansiedade, já está livrando do pensamento suicida. A voz de Deus vem para purificar. A segunda coisa que você precisa entender sobre a voz de Deus é que a voz de Deus, ela não vem como um sussurro, ela não vem como algo suave. Quando a voz de Deus penetra a tua alma, ela vem como um estrondo, ela vem como um trovão, ela vem para quebrar tudo, ela vem mudando tudo de lugar. Ela não vem para acalentar, ela não vem para ficar tranquila, ela vem para mudar tudo de lugar, ela vem para te transformar. Sabe por que a voz de Deus vem assim? Sabe por que a voz de Deus vem assim? Porque quem ouve o que ninguém ouve, quem passa pelo que ninguém passa, faz o que ninguém fez. Uou! E aí eu aprendi que inescrutáveis são os seus caminhos. Em Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou com quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eterna. Amém. A palavra-chave desse versículo hoje para você é inescrutável. Inescrutável. Inescrutável significa aquilo que é impossível de se compreender. Então Deus fala para você nessa noite: não tente entender o que eu fiz no passado, o que eu faço no presente, ou o que eu farei no futuro. Apenas viva o que eu tenho para a tua vida. Viva o que eu tenho para a tua vida. Viva o que eu tenho para a tua vida. Aí você pode me perguntar: como eu posso viver aquilo que eu não sei? Como eu posso entender aquilo que eu não sei? Como eu posso ficar com meu coração tranquilo
quando eu não sei o que vem pelo amanhã, aí eu te digo, crente, viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Quando você vive pela fé, você passa das águas rasas para as águas mais profundas. E sabe o que é mais importante na profundidade de Deus? É viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Aí você vai apontar assim, ó, deixa para você bater palmas no final, combinado? Aí aponta para o alto assim, e diga comigo assim, aquilo que diz o salmista lá no 19, no versículo 1 ao versículo de número 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagem nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. Amados, eu quero falar de um céu que anuncia a glória de Deus, um céu que proclama a glória de Deus. O céu proclama e o firmamento anuncia. O céu proclama e o firmamento anuncia. É contínuo, é contínuo. O que Deus vai fazer na sua vida é contínuo. Quando Ele está anunciando, Ele está proclamando. Quando Ele está proclamando, Ele está anunciando. Vamos entender como que é o céu. Eu gosto lá em Isaías, no capítulo de número 6. Amados, Isaías mexe comigo. Isaías consegue fazer uma demonstração de como que seria o céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo. E eles andavam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 11 e 12, nesse texto eu aprendo que ele se manifesta como uma brisa suave. A palavra de Deus diz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo de vento. No versículo 3 desse mesmo capítulo, não precisa projetar, na linguagem atual, a palavra de Deus diz que o profeta Elias estava com medo. Mas no versículo de número 11, quando Deus manda que Elias saísse de onde ele estava e que ele fosse para um lugar pré-determinado por Deus, Elias foi, com medo, mas foi. Como eu disse no retiro para os jovens que lá estavam, e agora falo para os que estão aqui presentes e para os que estão em casa, às vezes a gente sente medo, nós temos incertezas, é natural termos medos, é natural termos incertezas, mas você que está aqui hoje, você que estava no retiro, você que está aqui hoje, você ouviu a voz de Deus. Eu não sei se na sua vida ventos fortes estão ao redor de vocês, eu não sei se terremotos estão acontecendo, eu não sei se há fogo queimando tudo ao redor de vocês, mas vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus, que fala ao coração de cada um
em forma de brisa suave. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. E é assim que Deus quer falar com cada um hoje, ao coração de cada um, independente da situação, o que você estiver passando, Deus quer falar e fala de forma suave. Uou! E aí, dentre os atributos de Deus, eu descobri algo na palavra, na epístola de João. O texto vai dizer na nova tradução, lá no capítulo 4, no versículo de número 16, em 1 João, o texto vai dizer que Deus é amor. Na palavra de Deus diz: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Ah, irmãos, eu conheço o amor de Deus, mas e vocês? Vocês conhecem o amor de Deus? Eu conheço, porque Ele morreu na cruz por amor a nós. Em Lucas 23, 34, Ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele fez isso por amor a nós, galera. Ele fez isso por amor a nós. Não dá pra entender isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama, galera. Ele nos ama porque o amor dele é tão lindo, o amor dele é tão maravilhoso, que faz a gente estar aqui nesse lugar hoje para agradecer o nome dele. Ele faz a gente respirar. Quando a gente acorda, a gente respira o ar. Isso é pelo amor dele. Ele faz a gente estar disposto todo dia a adorar o nome dele. Ele faz disposto a gente estar todo dia bem para dobrar nossos joelhos e orar. Ele faz isso porque Ele nos ama, galera. Meu Deus. Quando José foi tacado no poço pelos seus irmãos, Deus fez uma coisa extremamente grande sobre a vida dele. José estava triste, José estava jogado num poço. Deus veio e fez ele ser transformado no maior governador do Egito. Isso é porque ele amava José. Então, galera, ele vai vir nas suas tribulações e ele vai te fazer grande. 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 E uma canção diz: uma vez filho, sempre filho. Então ele foi o primeiro que te amou e sempre vai te amar. Oh! Aleluia! E nós aprendemos aquilo que o salmista vai dizer lá no Salmo de número 99, no seu versículo de número 1, que ele é entronizado. Salmos 99, versículo 1 vai dizer: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Reina o Senhor. Que reino é esse? Que reino é esse que passam reinos, mas o dele permanece? Entronizado significa sublime, glorioso, exaltado, engrandecido, elevado ao trono. Ei, hoje eu vim te dizer uma coisa: a única forma de você chamar a atenção daquele que está acima, daquele que está entronizado, é com a tua adoração. Então começa a abrir a tua boca, começa a dizer que Ele é santo, começa a dizer que Ele é glorioso, exaltado. Dá a Ele a glória que Ele merece. Um rei que consegue ainda acima abalar a terra é com a tua adoração. Vai, abre a boca, começa a dizer que Ele é santo,
Começa a dizer que Ele é santo. Começa a dizer que Ele é glorioso. Abre a boca. Uou! E nós aprendemos na nova tradução da linguagem de hoje, em Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do seu versículo de número 5, que Ele tem um nome mais importante que todos os nomes. Em Filipenses 2:9 vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Cristo era Deus, Ele era soberano. Mas como nós temos que fazer para ter o mesmo modo de pensar que Cristo? É deixarmos nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vontade. É declarar que só Ele é santo. É Ele se botar na posição de servo e dizer: Pai, eis-me aqui para fazer aquilo que Tu tens que fazer na minha vida. Não é aquilo que eu quero, não. É aquilo que Ele quer para minha vida. Filipenses 2:9, por favor. Ele foi humilde. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Sabe por que o nome dele foi engrandecido? Porque na cruz ele não merecia isso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não merecia isso. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É a vontade dele que permanece, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é aquilo que tu queres, é aquilo que Deus quer para você. E viva as lutas, viva as tribulações. Deus foi perseguido, humilhado, traído, mas mesmo assim, manso, humilde e servo. Uou! Aleluia! E na King James, lá em Salmos 22, do versículo 1 ao versículo de número 3, nós descobrimos que Ele é a nossa esperança. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és santo, és o Rei, és o louvor de Israel. Ei, será que tem adoração aqui? Será que tem louvor aqui? Eu vim falar sobre a adoração e sobre a esperança, mesmo quando tudo está perdido, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando nos sentimos sozinhos, tão distantes. Ei, existe esperança para a tua vida. Ei, existe esperança para a tua vida. Comece a sorrir. Comece a sorrir, porque existe esperança para a tua vida. Sabe o que Deus quer de nós? Um louvor em meio ao caos. Um louvor, uma adoração em meio ao caos. Sabe por quê? Porque a esperança me enche, a esperança me fortalece, a esperança me sustenta nos dias maus. Ei, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, Ele venceu por você. Ele venceu por você. Salmos de número 44 na King James diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor hoje. Ele está se inclinando para você hoje. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu profetizo esperança. Eu profetizo esperança. Eu profetizo esperança. Oh!
aprendo em Atos, lá no capítulo 2, o seu versículo de número 2 e 3, eu aprendo que o seu Espírito veio como um vento impetuoso. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. O vento não foi um som como de um vento impetuoso. Muitas das vezes nós esperamos sentir o vento, sentir a presença para começar a adorar. Mas não, aqui Deus começou a encher eles com um som. Foi através de um som. Oh! E através desse som, de repente, todos foram cheios. Todos foram cheios. Impetuoso. Grandioso é, e vem ao céu, poderoso é, grandioso é. Impetuoso. O significado de impetuoso é impossível de conter, vivo, fogoso. Foi um som como de um vento impetuoso. Foi um som impossível de conter. De algo que era impossível de conter. Era um som de uma presença impossível de conter. Foi através de um som. Mas a gente só consegue ouvir o som se a gente estiver sensível. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito. Se a gente não estiver sensível, a gente não ouve. E é através dali que Satanás fica ali te rodeando, esperando você dar uma brecha para invadir a sua sensibilidade. Mas não permita isso hoje, em nome de Jesus. Toda falta de sensibilidade vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Uou! Eles vêm vão deixando telefone e Bíblia, sabe? Tá tudo aqui no púlpito, eu não sei. Ah, Jesus. Ah, meu Pai. Deixa eu abrir aqui espaço aqui. E aí, irmãos, na NVT, o salmista lá no Salmo de número 144, no seu versículo de número 1, nesse texto, se não isso tem, nesse texto, eu aprendo que Ele adestra as minhas mãos para a batalha. Salmo 144:1. Louvado seja a minha rocha. Ele treina as minhas mãos para a batalha e dá aos meus dedos habilidades para lutar. Ele te deu habilidade para lutar. Ele te deu habilidade para lutar. A sua adoração é uma. Enquanto você adora, os céus se movimentam ao teu favor. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Ele promove cura. O pastor teve uma visão. E essa visão era o meu pai morto em um caixão. Mas eu cheguei aqui. Eu cheguei nesse lugar. Eu adorei com toda a minha força. Eu lutei com as minhas habilidades que Ele me deu.
E ele mudou o decreto. Não só mudou, como trouxe ele de volta. Eu profetizo sobre vocês, pais voltando para casa. Eu profetizo vocês, vida, vida, decretos mudando essa noite. Adora, adora. Ele treina suas mãos para a batalha. Ele dá aos seus dedos habilidades para a luta. Use, use. Quando o dia estiver difícil, use. O diagnóstico não é legal, use. Adore Ele, independente das circunstâncias. Ele vai trazer vida, vida. Oh, vida, 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 vida. E para a gente finalizar, Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 17, mostra que Ele é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Talvez vocês não tenham entendido o que tem acontecido aqui. Talvez vocês ainda não despertaram. Mas na palavra ensina, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, os instrumentos, a dança, as pregações, não são nossas, mas vêm de Deus. Vem do Pai das luzes. João Batista confirma isso. Lá em João 3:27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Sabe o que Deus tem feito com a gente? Tem sido dessa maneira aqui. Talvez vocês não tenham entendido, mas vão entender agora. Isso aqui representa o Espírito, o que Ele tem para nos dar. A diferença dele para esse copo é que ele é inesgotável. E Ele está fazendo isso aqui com a gente. Se você não entendeu, não é possível. Deus vai te fazer transbordar, porque o que Ele vai te dar não vem de homens, mas vem dEle. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Cara, Ele não muda. Imutável significa quem não se pode mudar, sem possibilidade de mudança, permanente, constante, não há variações. Ele não vai mudar, Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre, sempre. Ele me levou a uma passagem que fica em Hebreus 6:13, e o título é A Imutabilidade das Promessas de Deus. Cara, além dele ser um Deus que não muda e permanece e é constante, não tem variações, as promessas dele também não mudam, não tem variações. Então, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, porque pode ser que um homem minta, mas ele jamais mentirá. E diz assim, Hebreus 6:13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E no 17 diz: por isso
Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade dos seus propósitos, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Se agarre àquilo que Deus tem te prometido, porque é certo, vai acontecer. Tá parado por quê? Parou no lugar por quê? Nessa noite ele fala: corre e pega, porque eu tô te dando. Corre e pega, que eu tô te dando. Ele não muda, nele nós podemos confiar. Se tudo está dando errado, confia nele, porque nele não vai haver variações. Confia nele. É um tempo novo. Deus vai te chamar para pisar, mas não tem chão. Relaxa, só pisa, porque o chão ele vai colocar. O chão ele vai colocar. Caminha, corre, não tem chão, mas ele vai colocar. Vão falar que vocês são loucos. E vocês são. Porque é isso aqui, é o jovem chegando, é fazendo isso aqui, mas Deus está no negócio. Deus está no negócio. Você é doido mesmo. Vai vir a tempestade. O que é que você vai fazer? Eu vou correr para a tempestade, porque Ele me prometeu. E eu aprendi aqui nessa noite que Ele se manifesta no meio da tempestade. É no meio da tempestade. Confie, se agarre. Ele tem mais. As promessas dele vão se cumprir, porque ele e as promessas não mudam. Aleluia. Quando a gente pensa num culto de domingo à noite, com tantos visitantes, talvez outrora eu não faria o que eu fiz. Por quê, pastor? Porque eu ia ficar muito preocupado com o que você ia pensar no final. Não que o seu pensamento não me preocupe hoje. Eu tenho 13 anos de ministério pastoral. De muitas pessoas que eu cedi ao púlpito ao qual o Senhor me confiou. Que chegaram, que foram abraçados, que foram reconhecidos quando muitos já eram pastores. E nós abraçamos, envolvemos, deixa eu voltar a dizer, reconhecemos e demos a oportunidade desses ministrarem para vocês. Muitos desses me traíram, me desonraram, me decepcionaram. Foram embora, sem nenhum tipo de preocupação, como é que ficaria a igreja com a sua ausência. E aí eu lembro que Abraão teve que gerar em casa 318. E se talvez você esteja me perguntando, pastor, por que o senhor deu então oportunidade para eles? Eu dei essa oportunidade para eles porque eles estão sendo gerados em casa.
E quantas outras oportunidades eu dei para outros, talvez mais eloquentes, e que não valorizaram isso. Eu não estou aqui, nós estamos numa projeção ao vivo, e para você que está me assistindo, não estou mandando recado para ninguém, por favor. Nem tenho necessidade disso. Por isso, eu quero dizer a vocês que nós confiamos em vocês. Não quero jogar sobre os ombros de vocês nenhum tipo de carga, aonde que pelo qual vocês não vão conseguir carregar. Não quero exigir de vocês um nível de santidade extremo do extremo do extremo. Mas quero poder dizer que se vocês precisarem de nós, pode contar conosco. Eu sei que para você que está acostumado com a nova unção, de repente você achou talvez algumas coisas em excesso, mas é o que eles estão vivendo. Há um ditado no mundo que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Jesus vai dizer que onde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. Nós confiamos em vocês. Se um dia vocês tropeçarem, vocês caírem, conta com a nossa mão, sabe? Não é um dedo de apontamento, mas é uma mão para levantar vocês. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da simplicidade, é o evangelho de uma bacia com água e de uma toalha de Jesus se despindo e lavando os pés dos discípulos. E dizendo mais à frente, dizendo assim: eis que vos deixei o exemplo. Só lavava os pés o servo, o menor servo da casa. Jesus se coloca como o menor servo da casa. E lava os pés. Lava os pés. Aí Pedro vira e diz assim: Senhor, eu não sou digno. Aí Jesus vira para ele e diz assim: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele mais uma vez afoito diz: então lava-me por inteiro. E Jesus: Pedro, só os pés, querido. Meu maior sonho, o maior desejo do meu coração, eu não sei se Deus vai me permitir, acredito que vá, é fazer valer a frase de que não há sucesso sem sucessão. Eu tenho ministrado no Escolhidos para vocês: sejam leais, sejam fiéis, honrem. Para que Deus possa pegar vocês e levar vocês a lugares altos. Quando eu digo vocês, é claro que eu estou me referindo a todos vocês que estiveram conosco nesse retiro. Por isso eu deixei eles ministrarem. Porque enquanto eles estão aqui ministrando, o Senhor foi falando comigo: olha quantos. Um dia o pastor Márcio chegou para mim e disse: rapaz, eu não faria o que você faz. Quantas vezes ele, como meu irmão mais velho, ele vira e diz assim, e aí o meu coraçãozão vai lá e... Algumas pessoas alegam a dificuldade com o pastor ou com a pastora. Na verdade não é dificuldade não, é experiência de vida, amados.
Eu costumo bater o olho e o Espírito Santo vai lá e me revela: a intenção não é boa. De pessoas que chegam nesse ministério e que não entendem que é como se fosse as forças armadas. Pois se tu és da marinha e tu decide ser da aeronáutica ou do exército, a primeira coisa que você vai ter que se atentar é que você vai precisar trocar de farda. A segunda é que agora você vai precisar aprender o hino. A terceira é que muda um monte de outras coisas, inclusive algumas patentes. E uma vez que você está disposto a tudo isso, tudo flui. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu quero dizer para vocês: parabéns. E que Deus abençoe a vida de vocês. Aí nós fomos aprendendo com Deus. Fomos aprendendo nele. O que, pastor, que nós fomos aprendendo? Nós fomos aprendendo que ele é inefável. Que a sua voz é como voz de muitas águas. Que inescrutáveis são os seus caminhos. Que os céus proclamam a sua glória. E que quando necessário ele não vai vir no fogo, no terremoto, ele vai vir numa brisa suave. Nós aprendemos que Deus é amor. E nós aprendemos que ele é entronizado acima dos querubins. E que ele é entronizado em meio aos louvores. Nós aprendemos que o seu nome é o nome mais importante. Nós aprendemos que ele é o rei que gera em nós esperança. Nós aprendemos que o seu Espírito vem como um vento impetuoso. Nós aprendemos que ele adestra as minhas mãos para a batalha. E nós aprendemos que ele é imutável. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Fique de pé, fique conosco. Fique de pé, aleluia. Ele é imutável. O seu nome repita comigo, ele tem um nome. Vamos, nova unção, diga: ele tem um nome que é mais poderoso do que todos os nomes. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. É para Jesus, bate. Repita comigo e diga assim: não existe sucesso. Vamos lá, não existe sucesso sem sucessão. Nós temos o diploma para aqueles que se batizaram. E nós vamos ao término do culto estar entregando para vocês. Está ali no gabinete, de repente alguém pode ir lá e me trazer, está em cima da mesa. Isso, pastor Eduardo foi, obrigado, Lázaro. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós temos quem foi